Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Libertadores para vocês, dia de Fluminense Internacional na tela do NS Futebol. Vamos ao seguinte, antes de a gente começar o vídeo, rápido recado, 2 cards aparecerão ao final desse vídeo para vocês. Um deles com a playlist da Libertadores, lá você encontra tudo sobre a Libertadores. E acima, no card superior, vocês vão ter também um vídeo recomendado pelo YouTube de acordo com o que você gosta e com o que a gente produz, ou seja, aquele match perfeito que só o YouTube, que conhece tudo de você, consegue fazer também, tá bom? Então vamos ao vídeo de análise, mas façam isso, continue assistindo os vídeos e também explorem as nossas playlists. Vamos à análise de Fluminense e Internacional, que vai ser importante a gente fazer esta análise. Iago, quem é o favorito no estilo? Ou seja, Fluminense contra as equipes que classificaram pelo menos da fase de grupos e Inter contra as equipes que classificaram pelo menos da fase de grupos. Quem é o franco favorito? Fluminense, 64-52. Iago, então o Fluminense está classificado, né? Nesse primeiro jogo é 64-52? Então, também por mando aumenta a vantagem, 69-50. Por perfil entre mandante e visitante, Fluminense como mandante e Inter como visitante, você passa a ter um Fluminense com mais posse, mais progressão e melhor taxa de recuperação. Iago, tem alguma novidade nesse cenário? Nenhuma. Então a equipe do Fernando Diniz fica mais com a posse, progride quase que o mesmo tanto, ou seja, a proporção é quase 1 para 1, tá? E aqui nesse cenário você já vê uma proporção um pouco maior da equipe do Internacional. E aí quando você olha para esses dois cenários, você vê a equipe que recupera mais vezes a bola do que a equipe do Internacional. Grande ponto, e aí é a vantagem do mando de campo que o Fluminense tem bastante. Tá? Por bloqueio, quem leva vantagem? Fluminense. Por defesa do goleiro, quem leva vantagem? Fluminense. Por chutes a gol, chutes que vão à meta, vantagem? Fluminense. E por gol, ou seja, taxa de conversão, vantagem? Fluminense. Todos esses cenários, você tem o Fluminense como uma grande equipe nessa competição até o momento, tá? Então, assim, todos os cenários apontam para o Fluminense nesse confronto. Quando você vai para a análise das duas equipes, aí você começa a entender algumas coisas, tá? E aí você coloca as coisas nos seus devidos lugares. Por perfil de mando de campo, temos a linha em laranja. Em azul, temos o perfil contra as equipes mais difíceis da competição, ou seja, equipes que foram pelo menos para as oitavas de final. O que você passa a ter para a equipe do Fluminense? Uma queda no passe, uma queda na progressão e uma queda na velocidade de recuperação. Ou seja, dentro desses dados de mando de campo que a gente passa a ter, também influencia muito ter jogado contra equipes pelo menos 2 vezes que não classificaram. Isso faz com que você recupere mais rápido, tenha mais passes, ou seja, tenha um perfil de maior sucesso dentro da competição. Tá? Vou bloquear melhor quando eu jogo em casa em relação às equipes mais difíceis. Acabo sofrendo mais com relação à defesa, então eu tenho uma queda em quase todos os critérios. Tenho uma queda de total de finalizações certas a gol. E a única coisa que o Fluminense passa a ter um aumento quando joga contra equipes mais difíceis é justamente a taxa de conversão. Então o que o Fluminense faz? Chuta menos, mas converte mais, proporcionalmente. Tá? O que isso impacta? O Fluminense mais letal nesses jogos que acontecem contra as equipes mais difíceis. Tá? Isso é um ponto muito importante, por quê? Porque geralmente a equipe do Fernando Diniz não apresenta esses números aqui mais baixos de posse de bola, tá? Então, geralmente, quando vem para essa parte aqui, em tese seria mais dificuldade para essa equipe e na verdade ela tem encontrado até um pouco mais de facilidade, justamente porque mesmo contra equipes difíceis eu consigo converter um pouco mais, tá? Já a equipe do Internacional, em laranja mando de campo, em azul eu tenho o perfil contra equipes parecidas com o Fluminense, ou seja, equipes que classificaram da fase de grupo para as oitavas, tá? E aí eu tenho, de novo, um aumento do passe, aumento da progressão, aí é o inverso do Fluminense basicamente. Aumento da finalização, uma manutenção da defesa, manutenção do bloqueio, aumento da velocidade de recuperação e uma manutenção na minha taxa de conversão. Por que eu tenho esses aumentos aqui? Basicamente porque o mando pesa muito para o Internacional.
Como o mando joga muito para baixo o Internacional, jogar fora de casa joga muito para baixo o Inter, faz com que, nesse cenário que a gente está analisando, o Inter vá melhor até contra equipes mais difíceis do que se a gente olhar um mando de campo. Então, percebam como as coisas vão encaixando. Para o Fluminense, que o mando de campo é vantajoso, jogar contra a equipe parecida com o Inter diminui as suas chances. Ou seja, você vai ter um cenário mais difícil. Um cenário intermediário entre um e outro é mais difícil. Já para o Inter, jogar contra equipes desse nível é difícil, de fato, mas ao mesmo tempo eu tenho um cenário que é pior ainda, que é jogar fora de casa. Esse é o pior cenário para o Inter. Então por isso que esse primeiro confronto é tão decisivo para a equipe do Internacional. Comparativo entre os jogadores. Fábio e o Roquet, que conta com partidas por duas equipes, né? O Inter fez a contratação dele no meio da competição, então temos duas equipes aí contando para o Sérgio Roquet e o Fábio para o Fluminense. Você tem uma vantagem do Fábio na defesa, vantagem do Fábio no passe, equipes do Fernando Diniz, mas que não progride tanto, equipes do Fernando Diniz, justamente porque o passe não é longo, é um passe curto, então você vai ter o goleiro progredindo menos do que a maioria dos goleiros, tá? Na hora da recuperação, você tem o Fábio de novo levando vantagem, ou seja, saída de gols, uma situação assim, ele acaba levando vantagem, tá? Quando a gente vai colocar os dados das duas equipes, você tem um Felipe Melo que ocupa metade do campo à esquerda e um Nino que ocupa metade do campo à direita, tá? E é essa margem mesmo, tá certinha a proporção do gráfico, tá? Qual é o grande ponto? Nesse cenário todo que você passa a ter, você tem dois zagueiros bem abertos na hora da saída de jogo. Então você tem o Fábio e dois zagueiros que vão ocupar as laterais mesmo. Você vai ter dois zagueiros ali colaborando de fato com a saída da bola, posicionado quase que dentro da área, tá? Nessa saída, e levando essa bola até a linha do meio campo. Quando você vai ter esses confrontos, você passa a ter um confronto direto entre o Valencia e o Felipe Melo. Então aí você passa a ter o Éner Valencia com uma vantagem em cima do Felipe Melo, principalmente na finalização contra, por exemplo, o bloqueio que o Felipe Melo acaba tendo, que não é muito bom, tá? Então você tem uma vantagem do Éner Valencia nesse sentido. E entre Nino e Alan Patrick, você tem um confronto mais equilibrado, porque você vai ter um cara que finaliza bem contra um cara que já bloqueia um pouco melhor, mas um cara que vai fazer esses passes contra um cara que recupera muito bem. Ou seja, você tem um cenário onde o Nino é um cenário muito equilibrado entre os dois jogadores, entre o Nino e o Alan Patrick. Então, nesse primeiro confronto, um cenário equilibrado entre um e uma pequena vantagem do Éner Valencia, tá? Pelas pontas, o que eu imagino que vai ter de confronto? Maurício e Wanderson, pela parte do Internacional, Marcelo e Samuel Xavier, pela parte do Fluminense. Quando você vai para esse cenário aqui, você tem um Samuel Xavier que dá profundidade para essa equipe pela direita. Não é tanto o caso do Marcelo. O Marcelo não chega à linha de fundo muitas vezes. Ele vai ter uma queda muito mais pelo meio aqui, depois da linha do meio campo. Já o Samuel Xavier tem até essa possibilidade de ataque à área, de fato, mas ele tende a dar essa profundidade para o Fluminense na ponta direita, tá? Nos confrontos, Samuel Xavier leva vantagem em relação ao Wanderson, tá? Esse é o primeiro ponto. Na parte da defesa, menos. Então, essa situação onde o Wanderson estiver com a bola é a situação um pouco mais equilibrada, mas na parte onde o Wanderson tiver que recompor para ajudar na marcação, o Samuel Xavier leva muita vantagem em relação ao ponta esquerda do Internacional. Já o Marcelo, em relação ao Maurício, aí o Maurício leva mais vantagem do que o Marcelo nesse confronto, num primeiro momento. Claro, quando você tem as dobras ali, seja no apoio ofensivo ou no apoio defensivo, obviamente as interações vão modificando. Mas numa situação de 1 para 1, o Maurício, hoje, pelos dados da Libertadores, leva uma vantagem, tá? Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, você tem o André, então toda essa área aqui em frente fica ocupada pelo André. Então você tem de novo, o Nino abre uma ponta, você tem o Felipe Melo abrindo e você tem o André centralizando. Então você sai com 3 aqui logo de cara, tá? Você tem o Samuel Xavier espetado pela direita e de novo o Marcelo espetado pela esquerda. Então percebam como vai ter muita gente nessa área do Fluminense. Já na equipe do Fluminense ainda, né, continuando na equipe do Fluminense, temos ainda o Ganso mais posicionado aqui. O Ganso vai ter um papel fundamental, se caso jogar, que é ocupar as pontas do Fluminense.
Iago, o Ganso na ponta, você tá maluco? Não, não. Basicamente ele vai dar o apoio para onde a construção da jogada vai. Essa construção inicial da jogada, ela é feita com esses 5 caras que a gente já falou. Samuel Xavier, Marcelo, também pelo Nino e Felipe Melo e mais à frente pelo André. Então você tem esses 5 fazendo essa construção até a linha de meio campo. Óbvio, com apoios, mas até a linha de meio campo. Quando chega ali, você tende a ter o Fluminense atacando pelas pontas. Então esse ataque pelas pontas que você vai ter com o Arias e com o Keno, né? Aí olhando obviamente o Fluminense a partir do que já teve, né? de opções, você tem o Ganso deslocando para onde a bola for. Então você tem uma movimentação lateral do Ganso, que é apoiando quem estiver na ponta direita ou quem estiver na ponta esquerda. Então ele começa centralizado, mas ele vai ter as suas ações mais pelas pontas do que necessariamente pelo centro, jogando ali como um 10 mesmo, posicionado, centralizado de maneira mais fixa. Tá? Nesses confrontos, André leva vantagem em relação ao Johnny e também você tem o Ganso levando vantagem em relação ao Aranguiz, que também tem que fazer essa movimentação lateral, que não é muito a dele. Tá? Então assim, não vai ter como marcar um por um. Você vai ter que fazer esse movimento de onde o Ganso cair naquela zona, o jogador responsável por aquele espaço acabe fazendo a marcação. Tá? Além disso, agora complica. Por quê? Porque você tem 4 jogadores de ataque do Fluminense. Você tem o John Arias pela direita, você tem o Keno pela esquerda, você tem o John Kennedy e você tem o Germancano. Tá? O que a gente pode imaginar? Que o Keno vai cair na mesma área que o Bustos, olhando as duas equipes, que o John Arias e o René vão fazer esse embate 1 para 1 aqui, e aí você passa a ter o John Kennedy mais postado pela esquerda e o Germancano mais centralizado. Tá? E aí você passa a ter como confrontos o Keno com o Bustos, e aí é um bom confronto de fato. Por quê? Porque o Keno não necessariamente vai fazer uma grande finalização, um grande número de passes, ele vai tentar dar um pouco mais de velocidade em menos campo, ou seja, recebe e vai para uma situação de 1 contra 1, e aí você tem um cara que tem um desarme até que interessante. Não é o principal jogador de desarme do Internacional, mas você tem esse cara com um desarme mais interessante e acaba tendo também uma saída muito boa, muito bom passe e muito boa progressão. Então um confronto equilibrado entre os dois. Também entre o René e o John Arias, você tem o John Arias mais participativo, mas o René também vai muito bem na defesa, ou seja, outro confronto muito equilibrado entre os dois jogadores. Entre o John Kennedy e o Vitão tem mais jogos até na Libertadores e acaba tendo maior dados também aqui na competição, ou seja, vantagem para a equipe do Inter. E quando a gente vai ver o Germancano com o Mercado, você tem aqui basicamente um equilíbrio muito grande entre os dois jogadores, com uma ligeira vantagem para o Germancano. Lembrando que o Mercado também participa de algumas ações ofensivas, principalmente bola parada da equipe internacional em escanteios ou jogadas laterais, né, de faltas pelas laterais que você vai alçar na área. Né? Então tem esse cenário. O que a gente pode entender da equipe do Fluminense em termos de exploração do espaço? Ou seja, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a gente pode entender o quê? Que eu tenho uma grande construção voltada nessa região aqui, uma região central. Então eu construo a minha jogada pela região central, eu saio daqui e caminho na região central, com apoios obviamente nas laterais, mas muito mais centralizado, com o Nino, com Felipe Melo, Nino e André. E nessa jogada, quando eu passo dessa linha de meio campo, a minha jogada começa a ser efetiva, vindo para cá, com os meus pontas. Então eu passo a ter através, tanto aqui do Arias, quanto do Samuel Xavier, e aqui do Marcelo, quanto também do John Kennedy, e também aqui conta o Keno, né, conta os 3 aqui nesse caso, você passa a ter uma construção que vai pelas pontas. Tá? Então eu construo a jogada por aqui, vou pelas pontas, para tentar encontrar o Cano mais centralizado lá ele. Né? Vamos para a equipe do Internacional. Você passa a ter uma região muito concentrada, aqui centralizado de novo, sendo que eu vou construir centralizado e vou abrir essa parte onde ele venha, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que isso me oferta em termos de análise? Basicamente, que as duas equipes exploram muito bem as laterais do campo. Tá? E nesse cenário,
para a gente finalizar o vídeo e também dar um retorno para vocês do quem é o favorito nos confrontos, você tem ali um cenário onde a equipe do Fluminense depende muito dessa primeira construção e de conseguir atacar essas linhas que tenham espaço para os pontas se desenvolverem. Se você olhar a equipe do Fluminense contra equipes que jogam recuado, jogam muito mais por uma bola do que necessariamente de controle de jogo, você tem uma equipe do Fluminense com mais dificuldade. Por quê? Porque ela sobe com facilidade essa linha. Mas quando ela encontra os pontas já estão muito bem marcados. Você já tem, por exemplo, 2 linhas com 4 jogadores, ou você tem até uma linha com 4 jogadores, uma linha com 5 no meio campo. Então você já tem as dobras de marcação, que por mais que o jogador vá numa situação de 1 contra 1, ele encontra um adversário à frente. Então você consegue marcar mais fácil o Fluminense nesse sentido. Então para o Fluminense o importante é fazer o primeiro gol. Por quê? Porque por mais que a tendência é ter gol do Fluminense de qualquer maneira, o primeiro gol do Fluminense garante tranquilidade no placar. Mais ou menos o que aconteceu com o Olímpia. A gente falava que era importante fazer logo o primeiro gol. Nesse cenário é exatamente o mesmo. É importante fazer logo o primeiro gol. Para a equipe do Inter, é importante sobreviver. Então, assim, quando eu falo sobreviver, o 0-0 é um placar lindíssimo para o Inter. Lindíssimo. Justamente porque quando você desce as linhas, quando você consegue marcar essa equipe do Fluminense, você gera dificuldades. E essa equipe do Fluminense, o pior cenário de análise para eles é jogando fora de casa, ou seja, é o próximo jogo. Então o Inter precisa chegar vivo no próximo jogo, com possibilidades de ou tendo um gol de diferença pro Fluminense, ou um empate, que seria fundamental para a equipe do Inter, para aí sim poder fazer um pouco mais de frente jogando no seu estádio. Lembrando que mesmo jogando lá, ainda tem um domínio do Fluminense esperado também para o Beira-Rio. Mas, de novo, o melhor cenário do confronto para o Inter é no Beira-Rio, o melhor cenário do confronto para o Fluminense é no Maracanã. Para o Inter sair vivo é importante, para o Fluminense usar desse cenário estratégico vantajoso para dominar e já deixar uma ampla vantagem seria o ideal. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.